Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Oi, pessoal! Mais um podcast Jungiando. E hoje a gente vai conversar de um tema muito legal. Bom, um fato é que muitos termos do campo aí da psicologia, da psiquiatria, acabam caindo no uso comum, né? Aqui nós que somos junguianas já falamos algumas vezes, né? O quanto os termos aí introvertido, extrovertido, acabaram caindo no gosto popular. E os transtornos mentais não são diferentes, né? Muitas pessoas falam, porque eu tô depressivo. E um que acho que assim, hoje em dia é muito usado é o tal do, fulano é bipolar, né? Porque cada hora tá de um jeito, às vezes tá assim, às vezes tá assado, muda de ideia rápido. Virou quase um sinônimo de mudar de humor ou mudar de ideia rápido, é o bipolar. Mas será que só isso explica o transtorno bipolar? E como será que a psicologia analítica compreende esse transtorno? Então, hoje a gente vai falar desse tema, que ainda gera muitas dúvidas, o transtorno bipolar. E o que a psicologia tem com isso? Então, vamos lá. Vamos entender, então, o transtorno bipolar. Bom, no transtorno bipolar, nós estamos falando de dois polos, né? Que se opõem. Esses polos são opostos. O transtorno, então, se caracteriza por essas oscilações intensas entre esses dois polos. Quais são os polos? A gente fala de episódios e não de um momento, né? Passou um momento desse jeito e um momento com humor daquele jeito. É um episódio. Então, os polos são o episódio maníaco ou hipomaníaco e o episódio depressivo. O episódio maníaco ou hipomaníaco, quer dizer, no hipomaníaco, ele é um pouco menos intenso nos sintomas relativamente ao episódio maníaco. É um episódio caracterizado por um humor elevado, expansivo ou irritável. E o que a gente enxerga nesse episódio? Que a autoestima fica muito elevada, muito inflada. Existe uma sensação de grandiosidade. Há uma diminuição na necessidade de sono, então a pessoa não tem sono, ela dorme muito pouco. E ela se vê como, eu sou o máximo, eu dou conta, eu consigo. Imagina, isso é bobagem, eu resolvo. Isso reflete a grandiosidade, a autoestima inflada. Ela fica acelerada. A pessoa fala, fica super verborreica, apresenta aí fuga de ideias, porque ela está falando e de repente ela não sabe mais o que ela está falando, ela começa outro assunto, fica distraída. Tem agitação psicomotora, não para quieta, não consegue ficar sentada, não consegue parar esse movimento excessivo. Acaba se envolvendo, olha só, em atividades de risco. E o que são atividades de risco? Pular de paraquedas? Pode ser. Mas outras coisas também, como surtos desenfreados de compra, coisas que a pessoa não tem a menor necessidade ou que tem pouca necessidade, ela compra em excesso. Indiscrições sexuais ou um comportamento sexual exacerbado. Em relação a investimentos financeiros, eles podem ser insensatos
Ou ele pode ser um negócio que ela resolve investir impulsivamente. Às vezes no próprio banco está investindo em coisas que são muito arriscadas. Ela investe altos valores, valores que ela não tem. A gente vê de tudo. E é demais, né? Tudo que ela faz. Ela apresenta uma euforia ou uma irritabilidade, porque na mania tudo é muito. E o oposto são os episódios depressivos. Nos episódios depressivos, o humor está deprimido. Existe uma perda de interesse pela vida, perda de prazer na vida. E os sintomas? Alterações no sono, Também. né? Tanto para mais quanto para menos, né? Às vezes a pessoa pode dormir demais ou ficar com insônia. Exatamente, são alterações, né? Ou muito sono ou pouco sono. Alterações no apetite, ou seja, muito apetite ou pouco apetite. Perda de energia, de concentração. Perda ou ganho de peso significativa sem a pessoa estar fazendo nenhum tipo de dieta. Há também uma perda de interesse nas coisas que antes traziam prazer. Então, essa é uma referência. Ela não apresenta mais interesse naquilo que ela se interessava. E algumas vezes a ideação suicida. Mas ela não é sempre constante, mas algumas vezes ela está presente. Então, esses são os sintomas de depressão que se opõem aos sintomas de mania. E no transtorno bipolar, ele oscila entre os dois polos. E como que oscila? E aí fica como um transtorno de humor, exatamente por isso, né, Dani? Exatamente. Existem, o DSM, né, ele coloca vários tipos de transtorno bipolar, né? A gente tem alguns, que às vezes é causado até por drogas, enfim. Mas a gente vai falar aqui dos dois principais tipos, né, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, de forma bem resumida, a gente fala que a pessoa tem que ter tido pelo menos um episódio de mania intensa, né? E o tipo 2, a gente vai ter o episódio de hipomania, que como você falou é um pouco mais leve que a mania, e pelo menos uma fase depressiva. É difícil isso de, mas como é mais leve, né? É um diagnóstico diferenciado super complicado de se fazer, né? Que precisa de um acompanhamento, mas em geral, a pessoa que tem o tipo 2, ela vai se colocar menos em situações de risco, assim, não tão grandiosas e evidentes. Não é aquela coisa que salta aos olhos tanto. É assim, comprei um pouco mais aqui, mas não é uma coisa que você vira e fala, nossa, a pessoa comprou 50 pares de sapato num dia, não salta tanto aos olhos, não parece aquela coisa que todo mundo olha e fala, meu Deus. A pessoa olha e fala, nossa, ela tá animada, né? Bom, esse é o problema da hipomania, parece que a pessoa tá bem. Principalmente se estiver saindo no episódio de depressão. Quem tá em volta vai falar, nossa, agora fulano tá bem, né? Ela tá tão animada, tá fazendo, tá produtiva. Eu ouvi um psiquiatra falando sobre o que é a hipomania, né? Ele estava explicando sobre a hipomania. Ele diz que a hipomania sem depressão é a pessoa normal. Ela tá fazendo, ela tá realizando. Mas quando você coloca ela em contraste com o episódio depressivo, você percebe que tem uma alteração. E depois, você nota que ela tá um pouco a mais, né, do que estar bem. E é exatamente isso que vai dizer que é uma hipomania. E é um diagnóstico difícil, né? A gente vai falar disso ao longo do episódio, mas precisa de tempo para acompanhar. Porque se a gente olha só o momento atual, se a gente olha o momento da hipomania, por exemplo, é isso que você falou, né, Dani? A pessoa tá bem, tá ótima, sarou da depressão. Se a gente olha quando a pessoa tá no momento depressivo, é muito fácil a gente diagnosticar como apenas depressão. Exatamente, porque o complicado aí é que só o tempo vai poder ajudar a gente a diferenciar um episódio depressivo de um transtorno bipolar, né? A pessoa teve um episódio depressivo e depois não teve nenhum outro episódio, ou então ela teve um episódio depressivo, aí ela ficou um tempo um pouco melhor, e aí mais pra frente ela teve outro episódio depressivo. Ou não, ela teve um episódio de depressão longo, aí ela passou um tempo muito bem, muito animada, e depois ela voltou a ter um episódio de depressão.
São coisas É. que só com o tempo a gente consegue diferenciar, né? Não tem como perceber isso num episódio único. Por isso que às vezes acontece de demorar pra diagnosticar, né? Que é isso que a gente tá falando. Porque a pessoa vai, no momento geralmente, vai buscar ajuda no momento da depressão, né? Estou com depressão. E aí vai ser muito fácil ser diagnosticado com isso. Então, às vezes demora-se um tempo para conseguir chegar nesse diagnóstico, porque é importante, como a Dani falou, essa questão dos ciclos. Quando a gente começa a ver que aquilo se repete, né, passa 5 meses de um jeito, 6 meses de outro. Não passou demora, uma semana não é tipo deprimida. cada semana. Exato. Então, quando a gente percebe essa repetição do ciclo, aí sim que a gente estamos falando de um transtorno bipolar. E uma coisa importante é que os episódios de depressão, eles tendem a ser muito mais longos que os episódios de mania ou de hipomania, né? Os episódios de depressão podem durar 6 meses, 1 ano. Os de mania vão durar 2 semanas, 1 semana e meia, 1 mês. Geralmente é menor. Né? Não dura tanto. Muito interessante, né? Então, e é aquilo que, né, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do episódio, mas não só a pessoa vê que, estou na fase, né, na melhor fase, agora estou bem, e pode ser a mania ou a hipomania, mas até socialmente isso é corroborado. Porque a pessoa está produzindo, então tá ótima, né, e a gente está numa sociedade que a produtividade é desenfreada, a competitividade é estimulada, né, vamos lá, vamos fazer, bora lá, bora lá. Essa leve aceleração, né, é natural pra gente hoje. Então, a gente pode pensar, a pessoa tá um pouco acelerada? Não, ela tá normal. Porque esse é o nosso normal hoje, né? Talvez não fosse há 50 anos atrás, mas hoje a gente vive nesse ritmo. Talvez a nossa sociedade esteja numa mania. Uma pelo fase menos mania. numa hipomania tá, né? Bom, e antes da gente falar o que a psicologia analítica tem a dizer sobre isso, tem um fato super curioso que é muito legal a gente comentar, que na verdade foi o Jung que descobriu e publicou o fato de que a depressão bipolar não é um transtorno exclusivamente psicótico. Porque olha só, antigamente o nome dessa doença era psicose maníaco-depressiva, não chamava transtorno bipolar. E chamava psicose maníaco-depressiva porque se acreditava que todos os casos eram psicóticos, ou seja, todos tinham sintomas psicóticos. E foi colocado nos manuais, né, de classificação de doenças, historicamente falando, há pouco tempo. Porque o Jung publicou isso em 1903. Mas até isso ser considerado e atualizado levou um tempo. E é novo, né? Pelo que você estava até comentando comigo aqui nos bastidores. Sabe, eu lembro que na faculdade, a minha professora de psicodiagnóstico falou que até pouco tempo atrás, né, ela falava, a gente chamava de PMD, Sim. psicose maníaco-depressiva. Agora mudou, né, e eu não sei na época que CID que estava, mas ela falou, então, agora mudou na nova CID, não é mais esse o termo usado. Então, se ela falou pouco tempo atrás, não sei quanto tempo fazia, mas historicamente falando, era uma mudança relativamente recente, né? Isso era que ano mais ou menos, Dani? 94? 94. Ou seja, muito então, novo. Se ela falou há pouco tempo atrás, também não sei precisamente dizer quanto tempo fazia, mas historicamente falando, era uma mudança relativamente recente, né? O que o Jung colocou é que existem casos em que o transtorno bipolar ele não tem sintomas psicóticos. Ele colocou assim, olha, eu vou até ler a citação entre aspas do que ele disse. Gostaria de publicar uma série de casos cuja peculiaridade consiste num comportamento hipomaníaco crônico, onde não é uma questão de mania real, mas sim de um estado hipomaníaco que não pode ser considerado psicótico. O Jung ilustrou ali, então, uma variação não psicótica com 5 casos, cada um com um comportamento hipomaníaco, crises ocasionais de depressão e estados de humor misto,
que envolveram transtornos pessoais e interpessoais para cada paciente. Portanto, o Jung foi um teórico super importante, né, para a classificação. Ele que ajudou a distinguir os dois tipos de transtorno bipolar, o tipo 1 e o tipo 2. Então, a história, né, das classificações dessa doença, ela Isso. passou de psicose maníaco-depressiva para, depois dessa publicação do Jung, se chamar transtorno bipolar com sintomas psicóticos e sem sintomas psicóticos. E mais recentemente, então, foi classificado como transtorno bipolar do tipo 1 e transtorno bipolar do tipo 2, que já é essa classificação bem mais recente. Uhum. Aqui a gente pesquisa em tempo real, ó. Achei aqui. Essa mudança de nomenclatura, né, da psicose maníaco-depressiva para transtorno bipolar ocorreu gradualmente e foi oficializado no DSM-3 em 1980. Ou seja, né, gente, já era uma década que já existia. Pois Já é. estávamos por aqui, né, Então, Dani? se estava em 94, tinha sido 14 anos atrás, 14 né? essa anos, mudança. Muito legal. E aí no DSM-3, né, que introduziu essa distinção aí entre transtorno bipolar 1 e o bipolar 2. Bom, falamos aí, né, de como Jung foi importante nisso. E aí aqui a gente tá super puxando sardinha pro nosso lado, porque Jung teve uma contribuição direta, né, com os estudos dele, com a observação que ele fez dos pacientes, né, desses 5 casos, pra gente entender o transtorno bipolar tipo 2, que é sem os episódios, né, de psicóticos. Isso, porque a gente pode lembrar que nessa época o Jung estava trabalhando dentro do hospital psiquiátrico, né? Ele tinha muito contato com os pacientes, ele estava pesquisando exatamente isso, né? Sim, muito legal. Tá, falamos aí de um fato histórico, agora vamos trazer então o que a psicologia analítica vê, né, sobre isso, qual que é a visão simbólica. Gente, como a gente já vem falando essa temporada toda em relação aos transtornos mentais, né? A psicologia analítica nunca vai entender aquilo apenas do ponto de vista natural. É um desequilíbrio de neurotransmissor e de hormônios e blá, 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 blá. A gente sabe que isso sempre tem uma visão simbólica, né? Então, é visto como um desequilíbrio na dinâmica psíquica e que vai interromper o fluxo natural, né? Da energia ali, da vida. Ou seja, o transtorno bipolar ele não é somente um desequilíbrio químico, né? É também uma perturbação simbólica dessa energia, né? E aí, na psicologia junguiana, a gente sempre olha para além do sintoma, né? A gente vem falando isso há essas 3 temporadas. E aí, a pergunta central deveria ser, né? Não, tem transtorno bipolar, qual que é o neurotransmissor que tá errado aqui e tal. Tem uma questão do cérebro? Tem, a gente tem que lembrar, eu sempre falo isso, a gente é biopsicossocial, o ser humano é biopsicossocial, então tem a parte biológica? Tem a parte ali que a medicação vai ajudar, né, nos estabilizadores de humor, enfim. Mas também tem a parte social, né, nós estamos inseridos, né, e tem a parte da psicologia, né, no caso da psique daquela pessoa, de como aquela psique está tentando ali demonstrar algo, né, pedir socorro em alguns aspectos. Então, o que a gente deveria olhar é o que essa alma está tentando comunicar com essas oscilações, né? Então, é importante que a gente investigue quais são as imagens, os valores, os padrões arquetípicos que vão estar em conflito nesse paciente. Já sabemos, né? O corpo fala quando a consciência não escuta. E aí o sintoma emerge como uma expressão simbólica, né? De uma cisão profunda. E aí, nesse caso, a mania pode ser vista, por exemplo, como uma tentativa de compensar um sofrimento mais profundo. A depressão pode ser uma descida simbólica, sombra, né? Todo mito tem, né? O herói, em algum momento, ele tem que descer ao submundo para resgatar algo. E aqui não é diferente, né? Muitas vezes a pessoa vai ter que descer as sombras, né? Vai ter que descer aí ao submundo, numa fase em que a psique pede, às vezes, mais pausa, recolhimento, sentido, e, né, caracterizando aí o momento depressivo. Ou seja, o transtorno bipolar não é só uma falha química no cérebro, né? É também um movimento da alma. Esse movimento merece ser escutado com profundidade, né? A psicologia analítica, ela propõe que a gente escute o que está por trás do sintoma. Não é só medicar, é compreender o que se repete,
precisa ser evitado Uhum. ou o que está sendo evitado e o que está emergindo como uma necessidade de transformação, né? O corpo se comunica com a gente, então ele pode se tornar nosso aliado e não algo a ser combatido. Quando a gente É. escuta o que ele está dizendo, ele pode parar de gritar. E como cuidamos disso? Bom, legal. Falamos então de como a psicologia analítica vê isso e como que a gente cuida disso, né? Quem vive com bipolaridade, quem tem esse transtorno, muitas vezes não vai reconhecer o que está sofrendo, principalmente quando está na fase de hipomania, né? Como a gente já falou. Muitas vezes o que os outros vão ver como sintoma, a pessoa vai experimentar como produtividade, como prazer, como agora eu estou bem, né? Como a Dani falou. E aí o sofrimento, ele vai se manifestar quando essa energia, né, vai ser dominante, no caso da mania, da hipomania, ela vai ser barrada ou entra em conflito com limites reais do corpo e das relações. Por exemplo, nossa, eu tô bem. Aí, de repente, a pessoa percebe que faz 3 dias que ela não dorme, né? Ou que dorme 2 horas e tá bem com isso. E aí o corpo começa a falar, opa, peraí, né? Então, muitas vezes é nesse limite do corpo ou até das relações, porque a pessoa pode se tornar muito invasiva, por exemplo, né? Isso é legal a gente falar alguns exemplos, né? Na hipomania, por exemplo, como você falou, a pessoa fica verborreica, né? Ela começa a falar. E aí ela começa a entrar em contato com todas as amizades, querer retomar a amizade antiga e falar, e tarará. Isso pode parecer muito legal e muito bom, mas ela começa a fazer isso de madrugada, não respeitando os horários, né? Das pessoas. Ou ela começa a ficar insistente demais. Ela pode começar a ter compulsões de compra, financeiras, como você falou. E hoje em dia, né, vamos contextualizar aqui, estamos no ano de 2025, tem se falado muito sobre essas bets aí, jogo do tigrinho, essas coisas. Putz, isso aqui é um prato cheio, né, pra quem tem mania, porque tá ali, tá na moda. Nossa, é uma combinação perigosíssima, é perigosíssima. Porque é compulsivo, né? É de É. novo, e de novo, de novo. Uma pessoa que não tem transtorno bipolar, enfim, já cai nisso e já é terrível. Imagina uma pessoa que está na fase maníaca ou na fase hipomaníaca com um negócio desse na mão. Meu Deus, é terrível, né? É uma combinação nitroglicerina pura. Pois é. Conclusão, gente. O transtorno bipolar é muito mais que uma doença do humor, né? Ele é um chamado para ouvir essa alma em conflito. E aí a psicologia analítica nos convida a escutar tanto os sintomas quanto os sistemas de valores dominantes que impulsionam esses estados, né? É importante que a gente também faça uma reflexão, igual a gente falou aqui, crítica sobre a sociedade que a gente está vivendo, né? Igual a gente brincou, será que a nossa sociedade também não está num episódio maníaco já há muito tempo? E quanto mais escuta, mais autoconhecimento, mais potente e sustentável se torna o processo de individuação da pessoa. Então, quando a gente está falando de transtorno bipolar, é complicado a gente falar de cura. A pessoa vai curar, nunca mais ela vai... Não, né? É um transtorno crônico. Mas é possível que a pessoa, com a medicação, com, né, terapia, os tratamentos, ela viva bem, né? Da melhor forma possível, com um equilíbrio entre os dois polos, que ela não precise ficar hora, né, em cada um dos polos, né? Na psicologia analítica a gente fala de enantiodromia, né, que é justamente esse movimento de pêndulo entre lá e cá, lá e cá. O transtorno bipolar é isso de uma forma muito forte, né? O pêndulo fica cíclica, o pêndulo fica lá e cá, lá e cá, lá e cá. Quando a gente tem nesse autoconhecimento, ou seja, quando a gente investe aí no nosso processo de individuação, quer se tornar quem a gente realmente é, né, com todas as nossas sombras, com todas as nossas potências. Quando a gente olha para esse processo de individuação, quando a gente possibilita ele, fica menos necessário o sintoma gritar tanto. Então a gente consegue, né, ter menos oscilações de humor entre os dois polos. E no caso do transtorno bipolar, vai ser muito difícil não usar a medicação, né? Na verdade, o acompanhamento psiquiátrico é essencial, né? E a medicação é um grande aliado para ajudar a estabilizar o sistema e a gente poder ouvir o que está acontecendo, né? Poder ter esse olhar para dentro com mais serenidade, porque os sintomas realmente agitam muito. Acho que é parecido com a diabetes, né?
você vai precisar fazer dieta. Mas pra você viver bem, pra você poder... Você não vai curar da diabetes, ninguém cura da diabetes. Mas pra você poder viver bem com aquilo, em alguns casos vai ser necessário, né, a medicação para que você fique sob controle. E aí o tratamento, né, vai ser alimentação correta, exercício físico, para que você possa viver bem. Você vai viver com aquilo, mas você pode viver bem. Muito bom, então vamos para as nossas dicas, né? Refletir um pouco mais sobre o transtorno bipolar. A gente trouxe aqui então 2 filmes e uma série. Tem um filme que é mais antigo, o filme é de 93. O nome do filme é Mr. Jones. Ele retrata, né, de uma forma sensível o transtorno bipolar e os impactos dele nos relacionamentos. Esse filme é com Richard Gere e a Lina Olin. Um outro filme é O Lado Bom da Vida, esse é de 2012. Então, mostra, né, a busca de equilíbrio da personagem, que tem traços de bipolaridade. Esse filme é com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence. Vale falar que ele é um livro, né? Ele é um livro que depois É um fizeram livro, filme. né, que foi adaptado. Poucas vezes, né, a adaptação dá certo. Essa deu. Essa Ele é um deu. ótimo filme. E temos uma série. A série é Modern Love, no episódio Take Me As I Am, com a Anne Hathaway, e também retrata com sensibilidade, né, essa vivência do transtorno bipolar. Ele é elogiadíssimo, esse episódio. Vale a pena assistir. Ele é muito bom. A atriz, né, a Anne Hathaway, tá maravilhosa nesse papel e ela conseguiu, com muita delicadeza, representar, assim, né? Tem algumas cenas que eu tô me lembrando aqui agora que, nossa, acho que são muito boas, feitas com muita sensibilidade, assim. Muito legal, vale super a pena ver. Respondendo aos ouvintes. E no nosso Respondendo os Ouvintes, hoje a gente tem um comentário que um ouvinte nosso fez no Spotify. No nosso episódio que não tem jeito, ele é o campeão, que é o episódio sobre os arquétipos. E uma pessoa perguntou lá, como saber o meu arquétipo? E essa pergunta é super pertinente, porque, igual eu falei no começo do episódio, né, tem alguns termos da psicologia que caem no uso comum, né, cai na moda. E arquétipo é uma delas. Mas nem tudo que cai, né, no senso comum cai da forma mais certa, né? As pessoas estão usando o arquétipo muitas vezes como se fosse um signo. Boa analogia. Eu sou leão, então eu sou assim. Eu preciso, né, ser assado, fazer isso, fazer aquilo, porque eu sou de Áries. Então, porque eu sou de Áries, óbvio, isso diz muito sobre mim, né? Isso justifica todos os meus comportamentos, né? Inclusive, o que vai acontecer na minha semana, porque o horóscopo disse, né? E o arquétipo tá indo nessa linha, né? A galera tá querendo como eu ativo o arquétipo da deusa não sei o quê, como que eu faço isso. E, bom, o arquétipo, gente, ele é um termo, sim, complexo de se explicar. Ele é um conceito complexo. Mas a gente tem que lembrar que o arquétipo, ele é igual a um instinto, né? Ele é o equivalente ao instinto. Ele é equivalente ao Exato, instinto. assim como a gente tem um instinto de sobrevivência, a gente tem o bebezinho, né? Eu tô vindo aí do o nenenzinho novo, né? O bebê, por exemplo, quando nasce, tem um instinto de sucção. A gente tem todos os instintos aí pra sobreviver. É um reflexo, né? É o reflexo do instinto. Tem um vídeo impressionante que eu vi uma vez, de um bebezinho que acabou de nascer, né? A mãe não tá acordada, não sei o que acontece, que a mãe não tá acordada. E o bebê foi colocado na altura do tornozelo da mãe. O bebê tá na maca com a mãe, na altura do tornozelo dela. Uhum. E o bebê nessa idade não faz nada, ele não sai do lugar, né? Mas o bebê, ele foi se mexendo, até que depois de um tempo ele chegou na altura do peito da mãe, ele escalou a mãe e ele começou a mamar.
Eu tenho um episódio desse, uma amiga minha aconteceu isso. O nenenzinho, né, nasceu e ele foi subindo até pegar o peito dela. É um instinto, né? É instintivo. Porque o reflexo é quando, por exemplo, você encosta na bochecha do bebê e ele vira e fica procurando. né? Isso é um reflexo. Procurando, né? Mas essa busca ativa do bebê é um instinto de sobrevivência. Sobrevivência total. É muito bonitinho. Então, assim como a gente tem um instinto, né, na parte biológica, digamos assim, na nossa psique a gente vai ter algumas coisas instintivas, algumas imagens instintivas também. Então, o arquétipo de pai, o arquétipo de mãe, são aquelas experiências que já se repetiram tantas vezes na história da humanidade e fica meio como uma forma, como um modus operandi, como né, o que é um pai, o que é uma mãe. Esses arquétipos estão presentes. Então, o arquétipo de herói. Então, são aquelas impressões, digamos assim, são aqueles sentidos, significados que alguma coisa tem gravada na nossa psique, né, no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente não tem um arquétipo só. Então, eu não sou... eu sou o arquétipo de pai, porque eu sou uma pessoa muito paternal, eu sempre quero ajudar e conduzir as pessoas. Não dá pra falar muito nessa linha, então, respondendo ao ouvinte, né? Você não tem só um arquétipo, a gente vai ter... na verdade, a gente não tem, quem tem a gente é o arquétipo. A gente achar que a gente ativa o arquétipo é uma pretensão nossa do tamanho do ego. É o ego, né? É o ego, né? Achando que comanda alguma coisa e tadinho. Só que não. A gente não ativa o arquétipo. E é legal a gente falar isso, porque hoje em dia o que tá vendendo por aí de curso, ative sua deusa Afrodite, né, pra dar certo no amor, ative a não sei o quê pra dar certo nos negócios. Gente, a gente não ativa nada. O arquétipo é muito maior. O arquétipo é um modo primordial de perceber o mundo. Então, às vezes, a gente precisa de um modo primordial de perceber o outro. Assim como, às vezes, a gente precisa da agressividade para poder reagir a alguma determinada situação, né? Mas a gente achar que a gente, o ego pequenininho, vai lá e cutuca o grandão arquétipo, não. O arquétipo é muito maior e vai influenciar o ego, por exemplo, né? Então, lembrei de uma frase aqui. Nossa, não vai parecer uma metáfora muito doida, mas para quem já conhece o Chico Xavier, né, já ouviu falar e tal, uma vez ele fazia psicografias, né? E uma vez, acho que perguntaram para ele numa entrevista se ele entrava em contato, né, com os espíritos, enfim, a hora que ele queria. E aí ele responde falando que não, que o telefone toca de lá para cá. Então, os espíritos, né, acionavam ele para ele psicografar. E não ele do tipo, tô aqui sem fazer nada, fala aqui comigo. Não era ele. Ele era muito pequenininho, né, digamos assim, perante a espiritualidade. Então, não era ele que definia, era a espiritualidade que definia. Tanto que assim, né, acordavam ele de madrugada para ele psicografar, ele não tinha controle nenhum sobre isso. É parecido. E quando a gente fala de inconsciente coletivo e de arquétipo, isso é muito maior, a energia disso é muito maior do que do ego. Então, não é a gente que escolhe e vai ter contato com o arquétipo. O arquétipo vai influenciar as nossas ações, o nosso ego, as nossas percepções de mundo, como a Dani falou. Então, por exemplo, agora, né, eu estou numa fase nova da minha vida de ser mãe. Não é que eu fui lá conscientemente e ativei, não. As coisas vêm, né, para minha consciência de acordo com a minha vivência com o meu complexo materno e com o arquétipo que tá lá, né, no meu inconsciente coletivo de mãe, né, de grande mãe. E aí as coisas chegam, né, na consciência, como se viesse o oceano todo chegando ali, quebrando naquela pequena onda ali na praia, né? O oceano é muito mais imenso do que a pequena onda que chega na praia. O inconsciente coletivo, o arquétipo é muito maior do que a consciência. Não sei se eu viajei muito aqui na resposta, mas espero que tenha ficado claro para o nosso ouvinte. É isso aí. É sempre muito complexo falar de arquétipo, né? Mas a gente vai falando sempre para se aproximar da ideia. O que isso significa para você? Muito bom. Então, no que isso significa para você, a gente trouxe uma música hoje que se chama Manic Depression, do Jimi Hendrix, né? Depressão maníaca, talvez.
Tem até uma especulação de que talvez ele tivesse, né, um transtorno bipolar, mas enfim, ele fala sobre essa questão de um jeito interessante. Vamos lá. Eu vou ler a letra. Depressão maníaca tocando a minha alma. Eu sei o que eu quero, mas apenas não sei como conseguir. Sentimento, doce sentimento, cai pelos meus dedos. Depressão maníaca capturou minha alma. Mulher tão desejosa da doce causa em vão. Faz amor. Você acaba com o amor. É sempre a mesma coisa quando isso acaba. Música, doce música. Eu espero que eu possa acariciar, acariciar, acariciar. Depressão maníaca é uma confusão frustrante. Bem, eu acho que vou me desligar e afundar. Realmente não tenho vantagem em ficar por aí. Eu tenho que ver você. Muito bom, muito bonita a música. Acho que é uma letra que mostra bastante, né? Ele fala da depressão maníaca, é uma confusão frustrante, né? Consegue representar bem como Poético. né? Muito bom. Esse foi o nosso episódio, então, sobre transtorno bipolar. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, não deixe de falar com a gente. Nós temos aí o nosso e-mail podcastjunguiando@gmail.com. Você também pode olhar um pouquinho dos nossos trabalhos, o que a gente faz aqui no Instituto, no nosso site, psicologiajung.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, @junguiando. Lembrando, para quem ainda não conhece, o Junguiando é com J, tá? Junguiando. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvir, que vai se beneficiar de tudo que a gente conversou aqui. Obrigada por nos acompanhar e a gente se vê no próximo episódio. Este foi mais um roteiro basiquinho aqui sobre transtornos mentais e tudo mais que a gente vem conversando, do Junguiando. E o roteiro e a curadoria é da Maiara, da Daniele e da Patrícia. Vocês devem ter percebido que faltou uma voz aqui. Isso, vamos aproveitar e fazer esse comentário. A gente tá revezando aqui, né? Eu engravidei, tive nenê, agora é a Paty. Agora a Paty, que tirou a licença maternidade, né? O Caetano ainda não nasceu, mas Logo vem. tá chegando, a Paty precisa descansar. É isso aí. E depois ela volta com a gente. Logo ela tá de volta. Mãe de 2 agora, né? O Davi e o Caetano. Mais complexo. Um abraço, gente, e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.